E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para analisar mais uma redação nota 1000 com você. Lembrando que esse exercício de análise é um dos exercícios mais importantes para a gente que está começando a estudar redação para o Enem. Mas mesmo depois que você já passou desse estágio inicial, é importante você volta e meia dar uma olhada numa redação nota 1000, dar uma analisada para manter o seu nível, para manter o seu entendimento intacto em relação àquilo que é realmente importante estar presente nesse tipo de texto. Hoje a gente vai dar uma olhada nessa redação cujo tema é Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Isso aqui foi o tema do Enem, eu acho que 2018, será? Em questão no Brasil. Já vamos descobrir. Nossa, tô um pouco fora da realidade. Foi 2014. Vamos lá então procurar no site do INEP. Provas Enem Download. E vamos olhar os textos de apoio. Para a gente ter uma noção de como a pessoa utilizou ou não utilizou esses textos de apoio na sua redação. Vamos lá. Não tenho certeza que é prova de redação. Proposta de redação. Está aqui, Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Vamos ver o primeiro texto. Texto 1. Aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda a propaganda dirigida à criança que tenha a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. Hoje a gente sabe que não houve aplicação prática. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, já seria uma forma de controlar e evitar abusos. Então isso aqui é um artigo de um site, do site BBC, que foi publicado em 2014, maio de 2014. O texto 2 traz um mapa, a publicidade para crianças no mundo. Vamos ver. Aí ele traz uma legenda, olha só. Canadá tem uma proibição parcial, comerciais são proibidos em certos horários ou para determinadas faixas etárias. Estados Unidos, autorregulamentação, não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo. Reino Unido tem a proibição parcial e tem personagens famosos e desenhos não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis. Interessante. Itália, Irlanda tem proibição parcial. Na França, mensagens recomendam consumo moderado e alimentação saudável. No Brasil é a autorregulamentação. No Chile tem a proibição parcial e o alerta, isso das mensagens. Na Noruega é proibido, não é permitido nenhum tipo de publicidade para crianças. Vejam só que rígido, né? Na Suécia a gente tem a proibição parcial e os personagens não podem aparecer. Dinamarca, Bélgica e Coreia do Sul, proibição parcial, e Austrália, autorregulação. Então dá um panorama mundial, né, em vários países sobre como que é essa regulamentação para publicidade para crianças. O texto 3 vai trazer um trechinho de um artigo aqui. Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos.
Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Então esse texto meio que está defendendo a publicidade infantil, dizendo que não, a criança tem que ter contato com isso e é papel dos pais, dos adultos, da sociedade, preparar essa pessoa para saber o que precisa ou não, para conseguir discernir entre os dois extremos, né? De não comprar nada e comprar tudo que vê pela frente. Então são esses 3 textos, tá? Um texto de revista, um texto de um artigo acadêmico e um texto em forma de gráfico, de mapa, que mostra como funciona a regulamentação da publicidade infantil pelo mundo. E aqui ele tinha botado o tema aqui em si, publicidade infantil em questão no Brasil. Ok, vamos ver a nossa redação. Ver que é uma redação sem título, como eu já falei, já repeti para vocês, não precisa e eu não recomendo que você coloque título na redação do Enem. E vamos ler. Desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil, mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Vê como ela usa essa palavra este para retomar o público infantil. É um pouquinho esquisito porque não faz parte da nossa fala retomar algo anterior com o pronome demonstrativo, mas está certo, gramaticalmente está certo. Na década de 70, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças, que assim persuadiam os pais a consumir. Espera aí. Cadê a tese? Essa redação está sem tese? Porque olha só, a nossa introdução está sendo formada por 2 frases. 2 frases, tá? A primeira fala dessa questão meio de contextualização, né? De mostrar que os meios de comunicação evoluíram e tal, e sempre houve uma preocupação de se veicular propaganda para o público infantil por parte da mídia. Aí depois ele faz uma retomada histórica, dizendo, uma descrição basicamente, dizendo que na década de 70 tinha uma propaganda nesses moldes aqui. E cadê o seu posicionamento? Não tem. Isso tem que estar na introdução. 1000 para essa redação, já a gente esquece. Né? Lembrando uma coisa importante. Esse tema é de 2014. Eu considero que até 2016 as avaliações das redações do Enem tinham muitos problemas. Tanto que teve aquelas polêmicas de sair redações nota altas, eu não sei se chegavam a ter nota 1000, em que havia uma transcrição do hino do Palmeiras e que havia uma receita do miojo ali no meio. Então, apesar desses extremos, hoje isso não acontece mais, porque as avaliações melhoraram muito e o rigor do INEP na preparação dos avaliadores também melhorou muito. Agora, não tem tese nessa introdução. E se não tem tese, a redação não pode tirar uma nota alta, não pode tirar nota 1000 pelo menos, né? Então, eu espero que você tenha percebido isso junto comigo, tá? Não tem tese. Primeiro argumento. Apesar de não ter tese, não tem outros problemas gramaticais, né? Estruturalmente está ok, tem os elementos coesivos, tem o conhecimento de mundo sendo utilizado, tem essa relação, né, histórica e tal, tem a contextualização, mas não tem tese, não tem o posicionamento da pessoa a respeito do tema, que é primordial. Primeiro argumento, é sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico.
e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Olha o tamanho desse tópico frasal. Aliás, ele não é um tópico frasal. Isso aqui está algo que não pode ser chamado tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela frase simples, curta, direta e clara que inicia todo o parágrafo. Ela vai dar o tom, ela vai dizer para o nosso leitor qual é o tema daquele parágrafo, qual é o tema que eu vou discorrer a partir de então. Isso aqui não é um tópico frasal, a gente teria que reescrever isso dessa forma. Vamos pensar. É sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico. Ponto. Vou copiar aqui para ser um pouquinho mais rápido. Ponto. E assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados. Por essa razão, é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Tá? O que eu fiz? Eu peguei uma frase que era longa, tá? Transformei em duas. Uma dizendo assim, ó, é sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente o seu senso crítico. Então, se esse é o meu tópico frasal, no meu argumento eu vou ter que dizer, eu vou ter que mostrar de que forma ou porquê que eu estou dizendo isso. Afinal, estou dizendo que é, inclusive eu estou dizendo que é sabido, ou seja, se diz que no geral todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe disso. Vou ter que mostrar por quê que as pessoas não desenvolveram um senso crítico nessa infância, mostrar exemplos. E aí eu vou dizer assim, ó, por essa razão é facilmente influenciado por personagens, né? Eu adicionei um elemento coesivo aqui, por essa razão, uma ideia de causa e consequência. Ok. Os adolescentes também são alvo, numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagens de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Tá? Primeiro deixa eu deixar de lado esse erro gramatical aqui, porque olha só, diferença entre deste e desse na redação. Lá na escola a gente aprende que o deste é o que está na nossa mão, o desse é o que está um pouquinho mais longe e o aquele é o que está bem longe. Em redação, não existe muito bem essa questão de espaço, né, de distanciamento entre as coisas. Então, como é que funciona? Funciona assim. Se eu estou retomando algo que eu já falei, eu uso com dois S's. Desse, esse, essa. Se eu estou introduzindo algo que eu não mencionei até agora no texto, eu uso deste, este, esta. Tá? Então, na maioria dos casos, eu vou estar retomando algo de que eu já falei, que é justamente aqui. O fato, ciente deste fato. Qual fato? Tudo que eu já estava falando até agora. Então, eu estou retomando alguma coisa e, por isso, eu deveria usar o desse. DC é a forma correta. Tá? Então vamos deixar de lado essa questão gramatical, já resolvemos, não é deixar de lado, já corrigimos desde o início. Agora, ao longo do argumento, lá no início do tópico frasal, a pessoa diz assim, ó, no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico. Tudo bem. Aí, ele vai dizer que elementos que conseguem persuadir essa criança, esse período da infância, né? Fala dos desenhos animados, dos filmes, dos gibis, sons e cores. Perfeito, né? Aí, ele vai direto para a adolescência. Só que, peraí, meu tópico frasal era período da infância. O meu tema é publicidade infantil.
que estão fazendo os adolescentes aqui? Aqui eu estou claramente tangenciando o tema. Tá? O tema não quer saber sobre adolescência. Eu quero saber sobre infância, publicidade infantil. Está claramente explícito isso aqui. Aí a pessoa diz assim, fala dos adolescentes, ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagens de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Isso aqui está descrevendo demais, eu não estou defendendo ideia nenhuma aqui. Tá? Eu só estou dizendo, a mídia sabe disso, eles usam alguns elementos para persuadir as pessoas. E aí, eu pergunto, que ideia está sendo defendida nesse argumento? Basicamente, nenhuma. Porque eu só estou dizendo, as pessoas são influenciadas desde a infância e a mídia utiliza isso a seu favor. Só. É o que eu estou dizendo aqui. Esse argumento, gente, está bem ruim. Bem ruim. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou dizer, adolescentes. O tema é publicidade infantil. Falar de adolescentes é tangenciar o tema. E aí eu vou colocar um trecho aqui, esse trecho seria a anotação. Trecho excessivamente descritivo. O parágrafo não defende nenhuma ideia específica. Tá? Tem que tomar cuidado, porque a gente está fazendo uma dissertação argumentativa. É diferente de uma dissertação expositiva. Se o tipo de texto cobrado no Enem fosse uma dissertação expositiva, aí tudo bem, fazer dessa forma. Mas como a gente tem um tipo que exige dissertação argumentativa, em que eu tenho que defender alguma ideia, então essa redação não está correta. A forma como está sendo construído não está correta. Vamos ver o próximo. Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Essa palavra se queixada é meio coloquial, sabe? É meio que da nossa fala, eu não gosto muito, mas ok. Apelando para organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Isso é texto de apoio? A aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva emitida pelo Conceito Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo os ONGs de defesa dos direitos das crianças e elogiada por pais, ativistas e entidades. Tá. Vamos dizer que dá para dizer que esse muitos pais aqui me chama a atenção, né? Da onde que a pessoa tirou isso? Mas ok, dá para dizer que é do texto de apoio, assim, meio que forçando a barra, mas dá. Em abril de 2014 foi aprovada uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflitos entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. De novo deste, tá? O público-alvo que eu estou dizendo, eu já falei dele, que é as crianças. Então eu estou retomando algo, isso aqui deveria ser desse. E aqui eu estou simplesmente descrevendo, esse meu texto está puramente descritivo. Deixa eu só ver uma coisa. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos argumentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Olha só, eu fui até olhar nisso aqui, porque vai que em 2014 tenha sido pedido um texto dissertativo expositivo. Dissertativo expositivo. Mas não, está aqui, redija texto dissertativo argumentativo. Não é o que ocorre. Espera aí, gente, eu vou pausar aqui para atender o telefone. Então eu dizia, não é um caso em que foi cobrada uma dissertação
expositiva, é uma dissertação argumentativa que estava sendo cobrado, mas aqui nesse parágrafo o que está acontecendo é uma exposição, uma descrição de algo que foi citado nos textos de apoio. Eu não preciso nem ler o restante do parágrafo para saber que isso aqui não é uma argumentação e que a pessoa já tirou 0 na competência 3, que é de argumentação. Tá? Mas vamos analisar tudo, claro, né? Entretanto, tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. Alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. Outros, como a Noruega, proíbem completamente qualquer publicidade infantil. Aqui eu já gostei, aqui tem uma nota de argumentação, aqui a pessoa está defendendo alguma coisa, ela está se posicionando, ela está dizendo que tudo isso que aconteceu é uma coisa boa, ela usa lá o mapa que foi dado nos textos de apoio, ela interpreta, ela mostra que ela interpretou esse mapa, né, e dá exemplos, e diz, olha, isso é um avanço, isso é uma coisa boa para o nosso país. Está aqui, nessa frase aqui, ó, a partir do entretanto, está aqui o único ponto argumentativo que eu vi até agora nessa redação. O resto, tudo descrição, tudo descrição. Mas veja bem, não vai salvar a redação, não é isso que vai salvar a redação, tá? Vamos ver a proposta de intervenção. Deixa eu anotar aqui. Novamente, trecho muito descritivo. E aqui eu vou colocar único trecho argumentativo. Único e bom trecho argumentativo. Por que é bom? Porque a pessoa soube usar os textos de apoio para criar, primeiro, um posicionamento e justificando, né, mostrando que ela interpretou o gráfico e conseguiu entender o que estava ali. Né? Proposta de intervenção. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional, as escolas, isso aqui é o quem, devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Isso aqui é o fazer o quê? Os 5 elementos da proposta de intervenção, né? Quem, o que, como, o detalhamento de um desses e o resultado disso. Desta forma, erro gramatical, tem que ser dessa forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade, etc., adequando-os a cada faixa etária. Tá, vamos dizer que isso aqui é um como. Só que está bem ruim esse como, na minha opinião. Tá? Como? Deixa eu ver esse primeiro trecho. Continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. Tá, isso aqui é um resultado. Dá para dizer que é um resultado da ação. Agora, um detalhamento, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. As escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. É importante que sejam ensinados e discutidos na sala de aula os conceitos de cidadania. Só que não tem detalhamento de nenhum dos elementos aqui. Então, se a gente fosse dar uma nota para essa redação... deixa eu sair do... Tá, deixa eu colocar aqui. Uma nota para essa redação. Competência 1. A gente tem aqueles errinhos do desta, né? Do esta e tal. 180, não vai ganhar o máximo.
Na competência 2, a gente tem o problema de tangenciamento do tema aqui no meio desse parágrafo, em que a pessoa começa a falar da adolescência. Tá? Então, vamos ter que botar um 160 aqui. Na competência 3, que é aquela que tu vai organizar informações e dados em defesa de um ponto de vista, mantendo o padrão dissertativo argumentativo. Gente, não tem o que salva nisso aqui, é 0. Entendeu? Porque, ok, teve um detalhezinho aqui, teve duas frases que conseguiram construir uma argumentação correta. Mas o restante do texto não tem. Você não tem tese na sua introdução, você tem um parágrafo inteiro expositivo, depois tem mais outra metade expositiva. Sem condição, gente. Competência 4, que é aquela que vai usar os elementos linguísticos. Aqui está tudo bem, foi 200. E na competência 5 não tem o detalhamento, então a gente tira 160. Então, quanto dá a soma disso aqui? Dá 200, 460, 540, 600, 700. Gente, desculpem, abri a calculadora para fazer esse cálculo, mas eu quero ter certeza que está certo. 180 mais 160 mais 200 mais 160. 700. Então vejam só, uma redação que foi divulgada pelo MEC, como exemplo de redação, tirou nota 1000, 700 é a avaliação. Tudo bem, como eu falei, eu vou repetir. 2014 eram outros tempos, as avaliações não tinham tanta qualidade, o controle era mais frouxo por parte do INEP, do Ministério da Educação. Hoje as correções estão muito melhores, o nível dos avaliadores está muito melhor, a correção tem muito mais rigidez e método envolvendo o processo todo. Então, ok, vamos ficar um pouco menos indignados, mas aprender a partir desse texto, que é o mais importante. A gente se vê no próximo vídeo.